que não conseguiram enviar pelo SIGA, porque o sistema foi embora, assim que ele retornar, eu vou ajustar a data de entrega, tá? Pelo menos o horário de entrega e aviso no grupo, tá? Por enquanto, tá tudo fora mesmo. Por aqui, tá tudo fora. É o campus lá da UFOPA que tá sem internet. Deixa eu ver aqui. O Luiz Eduardo disse que ficou em dúvida na terceira. Deixa eu abrir aqui para ver qual é a terceira, antes da gente começar aí em frente, porque hoje a gente vai avançar um pouquinho. A gente viu o modelo conceitual, hoje a gente vai verificar o modelo lógico. Então, deixa eu ver, o terceiro é da administradora de condomínios, né? Cada condomínio é formado por unidades condominiais. Aqui, gente, vocês podem dizer, é aquela relação, né? Um condomínio, ele está relacionado às unidades condominiais de 1 para N, né? Que é como se fosse, o que eles chamam de unidade condominial, é como se fosse um apartamento. Então, como se fosse um prédio formado por apartamento, né? Então, cada prédio ou cada condomínio é formado por unidades condominiais. A gente vai ter o condomínio aqui como uma das entidades, a unidade condominial como outra entidade e o relacionamento de 1 para N, certo? Aí depois ele continua, cada unidade condominial é propriedade de uma ou mais pessoas. Então, a gente já tem aqui uma entidade pessoa, né? Ah, já sei por que vocês ficaram na dúvida, porque ele volta aqui, né? Deixa eu desenhar ele aqui, que vai ficar mais fácil. Ele tem um retorno aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fazer ele aqui, então. Vocês estão vendo minha tela, né? A gente tem um condomínio. Vou colocar o C, vocês entendam o C como unidade condominial, só porque é muito grande para escrever. Aqui, né? Então, vamos lá. Forma. Aí ele começa dizendo aqui, cadê meu alusão aqui? Aqui. Pronto. Ligo aqui. E ligo aqui a primeira, né? Aí a primeira ele diz assim. Cadê, gente? Já sumiu. Cada condomínio é formado por unidades condominiais. Beleza, a gente já tem esse aqui. É formado, né? Vou escrever aqui. Vai passar um pouquinho. É formado. Um pouquinho aqui a fonte, para vocês entenderem. Beleza, é formado. Aí ele segue dizendo que cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Aqui, pessoa. Pessoas. Aí ele diz aqui, você Ctrl V. Então, aqui, deixa eu trocar. Vou usar a mesma frase que ele coloca lá. É de propriedade. É de propriedade. Beleza, gente. Aí, vamos ligar aqui. Beleza. Aí ele diz que cada... Seria aqui...
Diz cada um do condomínio, que um condomínio, né, um apartamento pode ser de uma ou mais pessoas, por exemplo, se eles são casados, né, vai ser do casal. Mas vamos continuar, tem que ser preto para poder aparecer vermelho, parece também. Isso. Aí ele continua dizendo que cada pessoa pode possuir diversas unidades. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas, beleza. Uma pessoa pode possuir diversas unidades. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui é que isso aqui é de N para N. Porque cada condomínio, Opa, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele diz que cada apartamento pode ser de diversas pessoas, né? Que foi esse aqui. E depois ele diz que cada pessoa pode ter vários, né? Então, é o caso de uma pessoa que pode ter vários apartamentos lá no prédio, né? Então, e um apartamento ele pode ser de uma ou mais pessoas. Então, N para N. Foi isso que ele nos disse aqui na segunda frase. Cada unidade pode ser alugada no máximo por uma pessoa. E aí vejam aqui que eu tenho uma nova relação. Esse aqui era mais complicado mesmo, vocês tinham que pedir para eu fazer. E aí ele tem uma nova relação entre pessoa e condomínio. Qual é a nova relação? Veja aqui, ó. Tem uma por aqui, que é o aluguel. Então, cada é alugado. Né? Foi alugado, ele falou, é alugado. Só que ele diz o que não é alugado? Que cada apartamento ele só pode ser alugado por uma única pessoa. Diferente da relação de propriedade, que ele pode ser de uma ou mais pessoas, ele só pode ser alugado por uma pessoa. Então, qual é a relação que a gente tem aqui? Ele é alugado por uma única pessoa. Então, aqui eu tenho um. Pessoa. E uma pessoa pode alugar diversas unidades. Então, um apartamento ele é alugado por uma única pessoa. Agora, essa pessoa, ela pode alugar vários apartamentos. Então, veja aqui, cada unidade condominial é alugada por uma pessoa. Agora, uma pessoa pode alugar, que é o relacionamento contrário, ou pode alugar vários apartamentos. Tá? Só colocar esse primeiro aqui, no condomínio, eu tenho vários e um é de um condomínio. Então, vamos entender o que ele fala aqui, vamos ver se está certinho, para a gente ter certeza que não está errado o exercício da professora. Ele diz assim, cada condomínio é formado por unidades condominiais. Beleza, já tem aqui condomínio formado por unidades condominiais. Aí ele segue. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Então, cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas, por isso que tem N aqui, certo? Aí ele volta dizendo que cada pessoa pode possuir diversas unidades, então o contrário é verdade também. Cada pessoa pode ter N apartamentos. Cada unidade pode ser alugada para, no máximo, uma pessoa. Aí a gente cria uma outra relação, porque essa relação aqui é de quando ela é propriedade, mas eu tenho uma outra relação entre unidade condominial e pessoa, que é alugado. Agora, quando ele é alugado, ele me diz que ele é alugado por, no máximo, uma pessoa. Beleza, ele é alugado por uma pessoa. Agora, essa pessoa pode alugar diversas unidades. Então, o relacionamento contrário entre pessoa e unidade condominial é N. Entenderam? Fizeram assim, fizeram diferente, como foi? Ficaram quietinhos, deu para entender, gente? Vocês estão aí? Deem um sinal de vida, digam entendi, não entendi. Cri, cri, cri. Deu para entender? Eu ainda fiquei confuso, professora. Com qual relação? Nessas duas últimas aqui, ó, cada unidade pode ser alugada para no máximo uma pessoa, aí depois fala uma pessoa pode alugar diversas unidades. Aí eu falei, cara, não faz sentido isso aqui, porque se cada unidade só pode alugar por uma pessoa, como é que a pessoa vai alugar mais de uma unidade? Aí É eu porque, fiquei assim, bugado. cada apartamento só pode ser alugado por uma pessoa. Então, no contrato de aluguel daquele apartamento, só uma pessoa vai estar.
Agora, essa pessoa, ela pode alugar vários apartamentos dentro daquele condomínio, sendo que ela sozinha, entende? Eu posso ir lá no condomínio e alugar, por exemplo, 10 apartamentos, tenho 10 contratos de aluguel. Agora, o que eu não posso? Eu não posso, eu e o Luiz Eduardo alugamos um apartamento juntos. Ele não deixa, ele no contrato só vai ter uma única pessoa responsável pelo aluguel. Ah, tá, agora entendi. Entendeu? Ao contrário da propriedade, porque na propriedade pode ter, ele diz que um apartamento pode ser de mais de uma pessoa. Imagina um casal. Um casal compra um apartamento juntos. Cada um é dono da metade do apartamento. Então, um apartamento ele pode ser de mais de uma pessoa. Ou um apartamento que é uma herança, e aí ele é dos 3 filhos, por exemplo. Agora, no relacionamento de aluguel, não. No contrato só consta uma única pessoa. É isso que ele quis dizer. Agora, essa pessoa ela pode sair alugando vários apartamentos dentro daquele condomínio. Várias unidades condominiais. Entendeu, Eduardo? Ficou mais claro agora? Sim. Beleza, gente. Professora, fiz errado. Não tinha entendido assim, não. Estava confuso, igual o Eduardo. Só que eu já mandei o exercício. Vocês podem, se quiser, tentar corrigir o exercício, tá? Vocês podem enviar novamente, se vocês quiserem fazer a correção. Assim que o Siga voltar. Acabei de perguntar aqui, lá para um colega que está na UFOPA, parece que é a comunicação externa dele que está com problema, que dentro da UFOPA está funcionando, mas fora da rede da UFOPA não está. Segundo o que está dizendo por aqui. Então, se que voltar, normalizar, aí vocês podem, se quiser, corrigir. Esse aqui que é o... Agora, o Wagner diz, eu fiz um pouco diferente, mas com o mesmo sentido. Pode, gente. Lembra que no final da aula passada eu falei para vocês que tinha a história da correspondência dos modelos? Que às vezes a gente faz um pouco diferente, mas no final da mesma coisa, isso pode acontecer também. E como assim no final da mesma coisa, professora? É porque esse modelo conceitual, como a gente viu na aula passada, ele é um modelo que a gente vai usar para se comunicar com o nosso cliente. Né? Esse tipo é o cliente que vai dizer essas regras que a gente vai transformar nesse modelo. Só que essa é a primeira fase, quando a gente está fazendo um modelo, que é o modelo conceitual, que a gente está tentando desenhar e entender o que o cliente está falando para a gente, para transformar no banco de dados. Mas, se vocês lembrarem, eu falei para vocês que tinha um modelo conceitual, modelo lógico e um modelo físico, que até quando a gente chega na parte da implementação. E aí, muitas vezes, 2 modelos conceituais diferentes se transformam num único modelo lógico, na hora da transformação, tá? E como que a gente vai transformar? Bom, isso é a aula de hoje, certo? Hoje a gente vai aprender como transformar esse modelo conceitual aqui em um modelo lógico, certo? Então, vamos começar a ver isso na aula de hoje. Vamos colocar no modo apresentação e começar a falar um pouquinho sobre modelagem lógica, modelo relacional. O Patrick me disse assim que ele fez, ele pegou a pessoa e transformou a pessoa em dono e inquilino usando a generalização. Mais uma forma de entender. Aí, com o relacionamento dono, aí fica de N para N. Com inquilino, faz um outro relacionamento de 1 para N. Tá errado não, tá certinho. Também. Vejam como uma mesma frase, lá mesmo conjunto de frases, pode ter entendimentos e interpretações diferentes. É bem isso que a gente conversou na aula passada. A gente vai modelar conceitualmente. E não necessariamente o modelo conceitual meu vai ser igual ao do Patrick, vai ser igual ao do Eduardo. Se os 3 conseguirem representar aquela mesma informação do mundo real no banco de dados, não tem problema. O que não pode é estar errado. Não pode ele falar que uma pessoa pode ser dona de mais de um apartamento e a gente modelar como se ela fosse só dona de um único apartamento. Isso não pode, está errado. Agora, se eu conseguir representar a mesma informação, mesmo que com um modelo conceitual diferente, não há problema não, tá?
Então, vamos lá, seguindo essa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo relacional, que ele foi criado também lá pelo pessoal da IBM. No modelo conceitual, a gente tem somente dois conceitos, entidade, né, e o conceito relacionamento. Aqui, quando a gente evolui para um modelo lógico, a gente vai ter vai conseguir adicionar outros conceitos, como o conceito de atributo, tupla e domínio. Ainda aqui, a gente não está muito preocupado ainda qual é o SGBD que a gente vai utilizar. Mas esse modelo relacional, ele é base para a maioria dos SGBDs. Tanto faz se você estiver usando Oracle, estiver usando MySQL, estiver usando Postgre, a maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, eles entendem isso que a gente está fazendo. A maioria, eu diria, quase 100%. O modelo relacional, ele tem alguns objetivos e algumas características. Característica principal de organizar os dados através de alguns conceitos, como atributo, relação, chave, que a gente vai já ver. Trazer conceitos de integridade, que são restrições para a base de dados, e utilizar duas linguagens principais para manipulação de informações. Uma linguagem formal chamada álgebra relacional, que a gente vai ver nas próximas aulas, e o SQL, que é a linguagem de consulta mais utilizada para os sistemas de gerenciamento de banco de dados. O primeiro conceito novo que a gente vai aprender hoje é o conceito de domínio. Eu até comecei a falar um pouquinho na aula passada, mas ele não faz parte do modelo conceitual, esse do modelo lógico. O conceito de domínio são os valores permitidos para um determinado dado. Possui uma descrição física e outra semântica. A descrição física identifica o tipo e o formato dos valores que compõem o domínio. A descrição semântica ajuda na interpretação de seus valores. Então, por exemplo, se a gente tem o atributo telefone, qual é o domínio de informações do telefone? Eu tenho dois tipos, descrição física e a semântica. A semântica vai dizer o que é. Vai dizer que naquele campo telefone são os números de telefones básicos do Brasil. E a semântica vai dizer como aquele campo telefone vai ser armazenado. E aí, vocês vão perceber aqui que aqui já está errado. Por quê? Porque eu tenho somente 4 dígitos aqui, né? Para telefone. Só que agora, a gente tem 5 dígitos, né? Que acrescentou um 9 na frente. Então, quando a gente fala da descrição do telefone, a gente tem isso aqui, né? Tem o DDD na frente, aí eu tenho 5 dígitos, sempre começando por um 9, e depois mais 4 dígitos. Isso é o domínio da informação. Quer dizer que quando eu digo que o telefone é dessa forma, eu só posso armazenar informações de telefone seguindo esse padrão, né? Se eu tentar colocar um telefone que não segue esse padrão, o banco de dados não vai deixar eu gravar. Por quê? Porque o domínio de informações do atributo telefone, ele é nesse formato. Então, o domínio de informações, ele tem o objetivo de descrever semanticamente o que é aquele atributo e fisicamente como aquele atributo vai ser gravado. Por exemplo, o atributo nome. Eu posso dizer que são os nomes próprios das pessoas e o domínio de informações dele físico é um varchar de 20 caracteres. O que ele está dizendo? Que esse campo nome, ele tem uma limitação no meu banco de dados que ele só pode ter até 20 caracteres. Beleza. Se eu tiver uma pessoa com nome maior, que o nome dela tem mais de 20 caracteres, e eu for tentar inserir aqui nesse banco de dados, ele não vai deixar. Por quê? Porque o domínio do campo nome é esse varchar de 20 caracteres, certo? Então, quando eu estiver fazendo a modelagem lógica, além de descrever quais são os atributos de uma entidade, eu já tenho que dizer qual é o domínio de informação dela. Aqui outro exemplo, o do telefone. Eu vou corrigir aqui, né? Porque a gente já viu que esse slide está atrasado. Que, na verdade, agora a gente trabalha com 5 dígitos, com esse 9 na frente. E aí, o que a gente tem de diferente? É que quando a gente vai para o modelo lógico, a gente não se preocupa mais somente em dizer quais são os atributos. A gente já tem que dizer qual é o domínio de informação dele.
Então, por exemplo, aqui, quando eu digo atributo nome, eu digo que ele é um varchar de 20. Significa que eu só posso inserir caracteres com tamanho até 20. Que a matrícula é um inteiro. E aqui ele não definiu o nome. Não definiu o limite. Que a data de nascimento é um atributo do tipo date. Significa que eu só posso gravar data aqui dentro, né? E aí, eu trago um novo conceito para vocês, que é quando eu vou trabalhar com modelos lógicos, eu não somente tenho que me preocupar com os atributos em si, mas eu tenho que me preocupar com que tipo de informação eu posso gravar em cada um desses atributos. E lembre que quando o analista de banco de dados, que agora são vocês, definem isso, eles estão colocando restrições no sistema. Porque se eu digo que o atributo nome é o varchar de 20, eu não vou conseguir gravar o nome, por exemplo, do Dom Pedro I, que era não sei quantos nomes que ele tinha, né? E aí uma pessoa da família real já não consegue inserir o nome dela aqui nesse banco de dados. Quando eu tenho o conceito do atributo com o valor dele, eu trago um conceito novo, que faz parte do modelo lógico, que é o conceito de tupla registro. O que é isso? É um conjunto de pares, é o atributo e o valor dele. Ele é definido no momento da criação de uma tupla, deve ser compatível com domínio ou vazio. Então, se a gente tem uma entidade, pessoa, né, que tem os atributos nome, matrícula e data de nascimento. Cada linha dessa de informação que eu gravar com os dados no meu banco de dados é o que eu chamo de registro. Tupla ou registro, mas a gente costuma chamar até mais de registro. Cada linha no meu banco de dados com a informação completa é o meu registro. Então, se a gente pensar na nossa turma de banco de dados, que lá no SIGA diz que são 28 alunos, apesar de aqui a gente se reunir no máximo em 12, o SIGA me diz que nós somos 28. Então, quando eu consultar os dados da tabela alunos da turma de banco de dados de Sistema de Informação de 2020, de Oriximiná, vai vir 28 registros, que são os 28 alunos que estão matriculados na minha turma. Então, registro é cada linha dessa de informação. Então, a tabela de alunos da turma de banco de dados, ela tem 28 registros, ou 28 tuplas. E o que vem a ser um registro? É cada linha que contém as informações que me interessam gravar para uma determinada entidade. Então, as tuplas vêm a ser isso, o conjunto dessas informações. Além disso, eu tenho o conceito de tabela. O que é a tabela? É composto por um cabeçalho e um corpo, onde o cabeçalho são os atributos da tabela e o corpo são os registros dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho a tabela aluno, que é formada pelo cabeçalho, que são os atributos, nome, CPF, endereço e data de nascimento, e o corpo da tabela, que são os registros. Quando a gente falava lá, quando a gente estava no modelo conceitual, que a gente estava modelando as entidades, elas têm um objetivo, que é o gravar as informações dela. Quando eu transformo do modelo conceitual, que eu chamo de entidade, aqui no modelo lógico eu venho chamar de tabela. E tabela é o conjunto dos atributos, no caso aqui nome, CPF, endereço e data de nascimento, e dos dados que compõem, ou das tuplas, ou do corpo da tabela. Então, quando a gente fala em banco de dados, a gente sabe que a gente tem, na verdade, um conjunto de tabelas. E o que são as tabelas? São o cabeçalho dela, né? Se a gente pensar numa planilha, é o cabeçalho da planilha e os dados, as linhas da planilha, que eu vou gravar as informações. Então, quando eu falo modelo lógico, eu falo de um conjunto de tabelas. E aí, só para a gente fixar, cada entidade daquela que a gente tem lá no modelo conceitual é uma tabela. Cada atributo daquele que a gente tem lá no modelo conceitual se transforma num campo ou numa coluna da tabela. Cada registro é uma linha da tabela com as informações. E o domínio é o par, que é o tipo de dado mais o formato de um atributo. Ou seja, se eu tenho um atributo nome, o que é o domínio do nome?
é a descrição dele, né? Dizer que o nome eu vou gravar as informações dos nomes próprios das pessoas, mas o formato dele, dizer, por exemplo, que o nome eu vou achar de 50 caracteres, certo? Então, isso foi o que a gente viu até o momento, que a gente já sabe que cada entidade daquela vai virar uma tabela, cada atributo é um campo, e o banco de dados relacional, banco de dados, nada mais é que o conjunto finito, não vazio de tabelas. Então, quando a gente pensar num banco de dados relacional, eu sei que eu tenho um conjunto das tabelas que formam ele. Uma instância de um banco de dados relacional é o conjunto das instâncias de suas tabelas. O mesmo esquema pode se aplicar a diferentes instâncias de um banco de dados. A professora agora complicou. O que a senhora está falando? São dois conceitos diferentes aqui. Banco de dados ele é formado pelo esquema e pela instância. O esquema é a descrição das tabelas. São todas as tabelas que formam o banco de dados. Por exemplo, eu tenho a tabela aluno, que tem os campos nome, matrícula, endereço, data de nascimento e curso. E eu tenho uma tabela curso, que tem o código e a descrição. Ok. A instância já vão ser as informações gravadas naquela tabela. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, uma linha lá que diz que o nome do aluno é Daniela, a matrícula é esse valor, o endereço é esse valor. Eu tenho na linha de curso, o curso de ciência da computação. Então, o esquema nada mais é do que a descrição das tabelas e dos atributos do banco de dados. E a instância são os dados que compõem ele. E por que ele diz bem aqui para a gente que uma instância de um banco é o conjunto das instâncias, que o mesmo esquema pode se aplicar a diferentes instâncias? Porque eu posso ter vários bancos de dados que tenha essa tabela aluno e a tabela curso. Só que no banco de dados de desenvolvimento, de Oriximiná, por exemplo, eu tenho um conjunto de informações. No banco de dados de Santarém, eu tenho um conjunto de informações. Gente, eu só vou fechar aqui a porta, porque os cachorros também estão fazendo barulho, estou sabendo que vocês estão escutando. Voltei. Então, as instâncias são os dados. Então, por exemplo, o banco de dados do SIGA de Oriximiná não melhorou muito. Deixa eu fechar um pouquinho para ver se ele se informa. Acho que melhorou um pouquinho. Nem tanto, mas melhorou. Então, relembrando, o esquema é a descrição, instâncias são as informações. Então, se a gente pensar no SIGA, com as informações dos alunos de Oriximiná, é a instância do SIGA de Oriximiná. O SIGA com as informações dos alunos de Santarém é a instância do SIGA de Santarém. Instância, os dados, esquema, a descrição das tabelas, de como elas serão gravadas. Bom, chave. Agora a gente vai introduzir alguns conceitos novos e muito importantes quando a gente fala de banco de dados relacional. Isso aqui que eu vou falar agora, vocês vão ouvir falar, toda vez que vocês ouvirem falar de banco de dados relacional, vocês vão ouvir o conceito de chave. O conceito de chave, ele não é o conceito tradicional de chave que a gente está acostumado no mundo real, mas parece um pouquinho. O que é o conceito de quais são as chaves que a gente vai ter quando a gente falar de tabela de banco de dados relacional? A chave primária, chave candidata, chave alternativa e chave estrangeira. Bora ver o que é cada uma dessas? A chave primária vem a ser o atributo cujo conjunto de valores identifica unicamente uma tupla em uma relação. Unicidade de valores na coluna que compõe a chave. O que é isso, professora? Traduza. É o atributo único que vai identificar um registro. Por aquele, a gente sabe que aquele atributo, aquele campo não se repete. Aí a gente escolhe ele como chave. Ou seja, não tem a menor chance de ter um valor igual. Dentre as linhas de uma tabela, aquele valor não vai se repetir. Então, se eu tenho essa tabela aqui, aluno,
que tem nome, CPF, endereço e data de nascimento, e você tivesse que escolher entre nome, CPF, endereço e data de nascimento para ser chave, qual desses campos vocês iriam escolher? Bora ver quem responde mais rápido. Esse aqui pode ser aqui no chat. Entre nome, CPF, endereço e data de nascimento, quem seria a chave primária? Olha, eu não quero que ele fique aqui. Agora um voluntário. Senão eu vou perguntar. Patrick, beleza. Patrick vai responder o CPF. Por que CPF, gente? Porque o CPF é o único desses atributos que a gente sabe que ele não se repete. Se eu escolho o atributo nome, pode ser que eu tenha pessoas com o mesmo nome. Mesmo que seja o nome completo. Por exemplo, José da Silva Santos. Chance de eu ter mais de uma pessoa que se chame José da Silva Santos. Né? Então, não poderia. O endereço. O mesmo endereço pode ser que tenha mais de uma pessoa morando na mesma casa. Por exemplo, se eu escolhesse que seria um endereço, aqui o campo-chave. E aí, eu tivesse 2 irmãos que estudam na UFOPA. Não poderia. Os cachorros estão atrapalhando. Não poderia porque ele está dizendo que o endereço é único, aí eu não conseguiria cadastrar o segundo aluno. Daria erro de chave. Se eu colocar a data de nascimento, da mesma forma, tem várias pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo ano e no mesmo mês. Então, o único campo aqui, o único atributo que eu sei que não se repete é o atributo CPF. Então, a senhora se mutou, professora. A senhora se mutou. foi mesmo. Obrigada por avisar. Foi sem querer. Então, CPF é o único campo que poderia ser chave primária. Beleza. Aí, como é que eu represento isso? Quando eu for fazer a descrição da tabela aluno, eu vou dizer a tabela aluno, ela é formada por esses campos que eu coloco dentro de um parêntese todos os atributos ou campos que formam ela. E para eu destacar quem é a chave primária, eu coloco sublinhado. Isso é uma anotação que representa a tabela de uma forma textual. Beleza. Às vezes, o que acontece? Às vezes eu não tenho um campo único que não se repita. Aí eu tenho que fazer a combinação de mais de um campo. Por exemplo, eu tenho uma tabela alocação aqui, que tem os campos código do projeto, código do funcionário, data início e tempo. Aqui nessa tabela, eu vou representar a estrutura de um funcionário que ele pode trabalhar em projetos diferentes em um determinado espaço de tempo. Se eu disser que o código do funcionário é a chave, eu não consigo cadastrar ele para trabalhar em outro projeto. Se eu disser que o código do projeto é a chave, eu não consigo cadastrar mais de um funcionário para o mesmo projeto, porque lembre, não pode repetir na tabela essa informação. E aí, para eu poder apresentar que um funcionário pode estar em mais de um projeto, eu vou precisar ter o conceito de chave primária composta. O que não pode repetir é a combinação de código do projeto e código do funcionário. E aí, nesse caso, eu tive que colocar a combinação dos dois para dizer que a chave primária é a combinação dos dois campos, ou seja, esses dois campos juntos é que não pode se repetir. Em alguns casos, isso é necessário fazer porque eu tenho vários campos da minha tabela, só que sozinho eu não tenho nenhum que eu não garanta que ele não vai se repetir. Aí eu uso o conceito de chave primária composta, certo? Seguindo, eu tenho o conceito de chave candidata. Veja aqui, eu tenho a tabela de aluno, eu tenho nome, eu tenho matrícula, eu tenho CPF, eu tenho data de nascimento. Aqui na UFOPA, por exemplo, vocês têm a matrícula de vocês, né? Além de ter o CPF que vocês tiram por fora, aqui na UFOPA vocês têm a matrícula. E aí, se eu dissesse para vocês qual desses campos aqui, qual desses atributos seria a chave primária? Qual aqui vocês escolheriam para ser chave primária? Que é aquele conceito de que não pode se repetir. Cri, cri, cri. Alguém fala comigo? CPF, matrícula.
Exatamente, Luiz Eduardo. Veja que eu tenho dois campos, duas possíveis chaves. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o conceito de chave candidata. Chave candidata, elas são aquelas que as duas são candidatas a ser chave primária. Tanto matrícula quanto CPF. As duas são chaves candidatas. Por quê? Os dois campos eu sei que eles não se repetem. E aí, para eu escolher qual deles eu vou escolher como chave primária? Porque eu não preciso ter as duas, né? Qual escolher para a chave primária? Escolhe-se para a chave primária aquela com atributo único ou menor número de caracteres. Então, vejam aqui. Eu tenho matrícula e CPF como candidatas, né? À chave primária. Esses dois campos não se repetem. Só que eu não preciso ter as duas como chave primária, basta ter uma. Aí eu vou ter que escolher. Como é que eu escolho? Eu escolho aquela que tiver o menor número de caracteres. Para que, na hora de manipular, eu manipule o menor número de caracteres. Então, por exemplo, vocês. Quando vocês vão se identificar no SIGA, o que o SIGA pede para vocês? CPF ou matrícula? Na maioria das vezes. O que o SIGA quer saber de vocês? O CPF ou a matrícula de vocês? Aquelas consultas e tudo. Matrícula, né? Porque se vocês contarem lá o número da matrícula de vocês, ainda é menor que 11 caracteres. Deve ter 8 caracteres. Não lembro como é a matrícula de vocês, mas eu acho que não chega a 11 caracteres. Vocês lembram lá como é a matrícula de vocês? Acho que são 6 ou 7 caracteres, né? Alguém lembra aí da sua matrícula para digitar aqui, só para eu contar quantas são? Só para a gente ver por que eles tomaram essa decisão? Alguém digita aqui sua matrícula, por favor. Beleza, Wagner digitou a dele. 2024. 007 mais 3. 7. 002. Então, são 10 caracteres. Ainda é um caractere a menos que o CPF. Então, por isso, eles escolhem a matrícula para ser o campo. Então, a chave primária de vocês. Então, no geral, se eu tenho duas chaves candidatas, ou seja, dois atributos que não se repetem, e eu tenho que escolher um deles para ser chave primária, o meu critério de escolha é aquele que tem um número menor de caracteres. A professora são iguais, então tanto faz. Então, você pode escolher um ou outro, se os dois tiverem o mesmo número de caracteres. E aí vem um outro conceito, que é o conceito de chave alternativa. É aquela que poderia ser primária, mas não é. Então, chave alternativa, no caso aqui do exemplo, seria o CPF. Por quê? Ele não é chave primária, mas ele poderia ser. Então, agora a gente já viu 3 conceitos. Chave primária, que é aquele campo que não se repete, que vai distinguir entre um registro e outro. Chave alternativa, que é quando eu tenho uma chave alternativa, não, desculpa, chave candidata, que é quando eu tenho mais de um campo que poderia ser chave primária, e a chave alternativa, que é aquela que não foi escolhida. Ah, professora, por que eu preciso saber disso? É porque, às vezes, gente, pode acontecer um erro no meu banco de dados e, por algum erro, eu inseri 2 alunos com a mesma matrícula. Não sei porque o banco de dados, ele deixou isso acontecer. Aí, para eu distinguir, eu vou ter que procurar a chave alternativa. O que distingue eles, além dessa chave aqui, que não deveria ter se repetido e por algum motivo se repetiu? Eu vou olhar a chave alternativa. Aí, no caso, o CPF deveria garantir que esses alunos são diferentes. Beleza. Agora vamos ver o último conceito de chave, e talvez o mais importante, que é o conceito de chave estrangeira, também conhecido como FK. Porque do termo em inglês foreign key. É o atributo de uma relação cujos valores devem obrigatoriamente aparecer na chave primária de uma relação da mesma ou de outra. Implementa o relacionamento em um banco de dados relacional. Olha aí, esse conceito novo aqui para a gente. O que a chave estrangeira faz? Ela implementa o relacionamento em um banco de dados relacional. No conceitual, a gente representa isso com um losango, né? Que é aquele relacionamento. Agora, aqui, no banco de dados
relacional, na modelagem lógica, eu represento isso como um elemento de ligação, como elemento que vai ligar uma tabela à outra. Exemplo, eu tenho a tabela de aluno, onde eu tenho o nome, a matrícula, o CPF e o curso. Em vez de ter o curso aqui, escrever o curso Ciência da Computação, Sistema de Informação, curso que for, eu vou ter o código dele. Aí eu tenho uma outra tabela que eu tenho o código dos cursos e a descrição dele. Então, a relação, por exemplo, aluno está matriculado em um curso, eu represento como? Colocando a chave primária de uma tabela como chave estrangeira da outra, elemento de ligação. Então, aqui, a chave estrangeira, relembrando conceitualmente, ele diz o quê? É o atributo de uma relação cujos valores devem obrigatoriamente aparecer na chave primária de uma relação, ou seja, de uma tabela. Então, aqui, ela é chave estrangeira aqui, porque na tabela de curso ela é chave primária, o código dela. E, mais importante do que isso, o relacionamento do meu modelo conceitual no meu modelo lógico, ele é representado dessa forma aqui. E no meu banco de dados vai estar gravado dessa forma aqui, onde o código de um, a chave estrangeira de um, é a chave primária no outro. E como é que eu represento isso de uma forma textual? A gente já viu que a chave primária eu represento com o sublinhado, né? Para eu representar uma tabela, eu vou colocar o nome dela, entre parênteses eu vou colocar os atributos dela. Para eu destacar quem é a chave primária, eu vou sublinhar. E para quem eu vou dizer que é a chave estrangeira, eu vou identificar a chave estrangeira com esse jogo da velha aqui. Não sei como vocês chamam isso, no meu tempo era jogo da velha. Não sei se mudou. Teve um tempo que chamavam de tralha. Não sei. Hoje pode ser hashtag, né? Então, mais moderno. Mas, basicamente, para colocar quem é a chave estrangeira da relação, eu uso aqui o conceito de colocar na frente dele o joguinho da velha, o hashtag. Então, revisando, a gente viu os conceitos de chave primária, chave candidata, chave alternativa e chave estrangeira. Chave primária, o PK, é aquela que identifica unicamente um registro em uma tabela. Chave candidata são os possíveis atributos que poderiam ser chave primária, mas eu vou ter que escolher uma para ser. A chave alternativa é aquela que não foi escolhida para ser primária, mas da mesma forma ela é única dentro dos registros. E a chave estrangeira, o elemento de ligação entre duas tabelas que vai representar no modelo lógico o nosso conceito de relacionamento, certo? Restrição de integridade. Não sei se vocês lembram que a gente falou que o modelo lógico, ele representava também, além de ser uma descrição do banco de dados, ele também garantia as restrições de integridade do meu banco. O que são restrições de integridade? É uma regra que deve ser obedecida em todos os estados válidos da base de dados, refletem corretamente a realidade modelada. Essa restrição de integridade, ela pode ser de domínio, chave primária, pode ser integridade de entidade, integridade referencial e semântica. Bora entender isso aqui de uma forma visual que fica mais fácil. Restrições de integridade de domínio são conjunto de valores de um atributo que um atributo pode assumir. Por exemplo, se eu digo que o nome é um varchar de 20 caracteres, se eu for tentar gravar Alessandra Vogel Oliveira, eu vou conseguir? Bora ver? A Alessandra tem 3, 5, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O nome é Alessandra Vogel de Oliveira, tem 22 caracteres. Se eu disse que o nome é um varchar de 20 caracteres, eu não consigo gravar. Quando eu for tentar inserir, vai dar um erro no meu banco de dados, porque violou a minha integridade, que eu disse, a integridade do banco, que disse que o nome é um varchar só de 20 caracteres.
Professora, mas eu preciso gravar. Como é que eu resolvo? Aumento o tamanho do campo. Porque enquanto ele estiver esse tamanho de 2, não vai passar. Beleza? Restrição de integridade vazio. Isso aqui no meu banco de dados vai definir se o atributo pode ou não ser vazio. Alguns campos, eles... a pessoa que está criando o banco de dados, ela permite que ele seja vazio ou não. Por exemplo, eu tenho um banco de dados do SIGA, e eu tenho a tabela aluno. Na tabela aluno, eu tenho o campo nome. Vocês acham que o campo nome pode ser vazio? Eu posso inserir um aluno e não colocar o nome dele? Não, né? Então, provavelmente, esse campo nome, ele não permite vazio. Agora, eu tenho um campo telefone. Eu não posso obrigar o aluno da UFOP a ter um telefone. Ter um número de telefone. Então, provavelmente, esse campo telefone, ele deve permitir vazio. No geral, gente, quando a gente está fazendo isso no banco de dados, dizendo que permite vazio, que não permite, isso é feito em conjunto com o cliente, que vai dizer o que ele quer que seja obrigatório ou não, e também isso vai estar lá na aplicação. Vocês já viram aqueles cadastros que tem um asterisco do lado, que diz assim que o campo é obrigatório, né, que é obrigado a preencher? Muitos cadastros, quando a gente vai preencher, tem isso, né? Isso corresponde ao que está lá no banco de dados. Por quê? Porque é obrigado a preencher aqui na tela, porque lá no banco de dados, lá na tabela, aquela informação não permite vazio. Então, ele tem que preencher. Se ele for tentar inserir vazio, o banco de dados dá um erro. Isso é um possível erro que às vezes a aplicação tem, de permitir que seja inserido vazio, só que o banco de dados não aceita. Certo? Outra integridade que o banco de dados relacional precisa conter é a garantia que todos os atributos que pertencem à chave primária de uma relação não pode ter valor nulo. Ou seja, a chave primária, ela sempre representa uma entidade na base de dados. Então, eu não posso criar um registro e a minha chave primária permitir vazio. E a mais importante dela talvez seja essa aqui, a integridade referencial, que é quando eu tenho a chave primária de uma tabela é chave estrangeira em outra. Né? Todo atributo que aparecer aqui na chave como chave estrangeira, ele tem que existir na tabela correspondente como chave primária. Eu não poderia, por exemplo, ter aqui a Maria cursando o curso 4. Ter o valor 4 aqui, porque eu não tenho o curso 4 aqui. Ó. Só vai até o 3. Se eu colocasse a Maria cursando 4, ela está cursando um curso que não existe. O banco de dados também daria erro no momento que eu fosse tentar inserir. Eles só deixam inserir valores que têm correspondência. Isso é o conceito de integridade referencial. E, por fim, o conceito de integridade semântica, que é especificado através de regras sobre o esquema do banco de dados. Exemplo, o salário de empregado deve ser menor ou igual ao do seu supervisor. O número de horas semanais de empregado em um projeto não pode ser maior do que 50. Quando eu tenho essas regras, eu tenho que programar dentro do meu banco de dados para não deixar inserir informações que desobedeçam essas regras. Mas essa aqui, que é a programação do banco de dados, que é para garantir a integridade semântica, é algo que vocês vão ver só em banco de dados 2. Eu não sei se tem na grade de vocês, banco de dados 2, ou avaliação de desempenho de banco de dados. Por quê? Porque é algo mais avançado. Tá? Então, aqui no escopo dessa disciplina, a gente não vai ver integridade semântica, não. A gente só vai ver até a integridade referencial. Beleza? Chegou nesse exercício, mas esses exercícios aqui a gente vai fazer junto, porque eu vou deixar outros para vocês. Esse aqui a gente vai fazer agora. Certinho? Vamos fazer. O que ele diz aqui para a gente? Mas eu quero que vocês falem, não quero falar sozinha, não. Considere o seguinte esquema relacional. Veja aqui que ele tem uma tabela, categoria, onde ele tem o código, categoria, descrição. Ele tem uma tabela cliente, onde ele tem o código do cliente, o nome, endereço, CPF e o código da categoria. Uma tabela funcionário, que ele tem o código do funcionário, nome, CT, que eu acho que é carteira de trabalho,
CPF, endereço e telefone. Tem a tabela fornecedor, que tem o código do fornecedor, o nome, a cidade. E tem a tabela de produto, que tem o código do produto, o código do fornecedor, o nome, o peso e o valor. O que ele pede aqui? Identificar as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Vejam aqui na primeira tabela, tem o código da categoria e a descrição. Provavelmente, se eu tenho código, gente, quando eu tenho a palavra código, eu já sei que ele tem muita chance de ser a nossa chave primária, né? Então, se eu tenho código aqui, a descrição é texto, provavelmente não vai ser a minha chave primária, né? Então, vamos lá. E aí, como é que a gente identifica chave primária? Lembra que eu falei para vocês que era colocar em sublinhado? Então, categoria, a chave dela é a código categoria, chave primária. Tem alguma chave estrangeira? Não, porque não tem nenhum campo que seja chave primária em outra tabela, né? Lembrando que chave estrangeira, para ser chave estrangeira, sempre tem que ser chave primária em outra tabela, certo? Seguindo. Cliente. Então, tem nos campos código cliente, nome, endereço, CPF, código de categoria. Quem provavelmente é a chave primária? Código do cliente, né? E eu tenho chave estrangeira aqui. Lembrando que para ser chave estrangeira tem que ser chave primária em outra tabela. Tem. Tenho, né? Quem é? Categoria. O código de categoria. Exatamente. Vocês estão bom demais, prestando atenção. Aí a gente coloca aqui o jogo da velha na frente. Old hashtag. Funcionário. De novo, quem é provavelmente aqui a chave primária? Código do funcionário. Mas veja aqui que eu tenho até uma outra chave candidata aqui, ó. CPF poderia ser chave também, né? Vou botar aqui em vermelho. Do mesmo jeito que cliente, CPF também poderia ser chave, mas não é. Se eu tenho de código, provavelmente o código ele é menor que o CPF. Tem de chave estrangeira? Ela seria alternativa? Alternativa. Vou ter aqui em vermelho porque ela pode ser alternativa. Exatamente, alternativa. Beleza. Fornecedor. Fornecedor, de novo, aqui, ó, código do fornecedor, chave primária. Chave estrangeira eu não tenho, né? Nem candidato, porque o nome e cidade pode repetir. Produto. Aqui, código do produto. Chave primária. E aqui, olha, veja, eu tenho uma chave estrangeira, porque o código do fornecedor aqui, ele é chave aqui na tabela fornecedor. Beleza. E aí, eu tenho aqui identificado quem é chave primária, quem é chave estrangeira, aqui nas minhas relações. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é quem pode ser e quem pode não ser chave primária, chave estrangeira, chave alternativa, porque esses são os elementos chaves, elementos chaves mesmo, do modelo relacional. Certinho? Beleza, agora eu já sei. Se eu já sei identificar com a chave primária, chave estrangeira, já estou pronto para transformar os meus modelos conceituais em modelos lógicos. Já que vocês já estão prontinhos para transformar, então vamos seguir nossa vida agora transformando os nossos modelos relacionais nos modelos conceituais que a gente fez no exercício, né, que a gente já previu na aula passada, a gente vai transformar agora para modelo lógico. Para fazer isso, a gente tem algumas regras, e são essas regras que a gente vai ver agora. Primeiro, o nosso foco é esse mapeamento, né, do nosso diagrama conceitual para o relacional. Para um esquema conceitual, OR, a gente pode ter N esquemas relacionais. Por quê? Porque existem várias maneiras de se implementar. Então, de novo, gente, na hora de transformar, não necessariamente, se a gente fosse fazer o exercício aqui, não necessariamente os 12 fariam iguais. Tem interpretações diferentes e pode ter transformações diferentes. Agora, a gente precisa ter um compromisso quando a gente está modelando.
A gente deve evitar um grande número de tabelas, então, quanto mais a gente conseguir enxugar o nosso banco de dados, melhor. Evitar um tempo longo de resposta nas consultas e atualização de dados. Isso implica minimizar as junções entre tabelas e evitar atributos opcionais. Então, a gente vai fazer essa modelagem tentando enxugar o nosso banco de dados. Evitar tabelas subutilizadas. Então, a gente não vai sair criando tabela à toa, a gente vai criar as tabelas que são de verdade necessárias para o meu banco, certo? O primeiro passo para modelar é o mapeamento preliminar de entidades e seus atributos. Então, aquela entidade e seu atributo, a gente vai logo transformar em tabela. Depois a gente vai mapear as especializações, depois a gente vai mapear os relacionamentos. E como é que a gente vai fazer isso? Existem algumas regras principais. Quando a gente tem, no modelo conceitual, um relacionamento 1 para 1, ou seja, quando eu digo, por exemplo, que um produto tem um estoque e um estoque tem um produto, ou naquele exemplo feio que a gente viu na aula passada, que uma pessoa tem uma certidão de óbito, e uma certidão de óbito tem uma pessoa. E para deixar ele menos feio, a gente vai falar certidão de nascimento. Quando eu tenho uma pessoa, tem uma certidão de nascimento, uma certidão de nascimento é de uma pessoa, ou seja, eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Eu vi lá que no exercício vocês fizeram, a maioria escreveu lá que um estado é governado por um governador. Um governador é governador de um estado, né? Então, isso é o tipo de relacionamento 1 para 1. Quando a gente tem um relacionamento, duas entidades, mas o relacionamento é 1 para 1, isso vai se transformar em uma única tabela, onde a gente vai juntar as informações dessas duas entidades. No exemplo, a gente tinha lá produto e estoque. Então, produto com código e nome vai fazer parte da minha tabela, e o estoque, que era o outro aqui, né, vai fazer parte da minha outra tabela, da minha mesma tabela. Como não nos interessa manter dados do estoque, senão só quantidade, estoque não é uma entidade, e por isso seus atributos, quantidades, são incorporados pela entidade produto. Então, toda vez que eu tiver um relacionamento de 1 para 1, eu pego e transformo as duas entidades em uma única tabela, e nessa única tabela eu coloco informações das duas, certo? Por quê? Porque a gente não nos interessa manter uma quantidade grande de tabelas, então onde eu posso juntar, eu junto. Então, toda vez que for relacionamento de 1 para 1, eu vou juntar em uma única tabela. Quando for relacionamento de 1 para muitos, ou seja, de um lado eu tenho N, de outro lado eu tenho 1. Nesse aqui, no contexto, um departamento tem nenhum ou vários funcionários, mas um funcionário ele pode pertencer a somente um departamento, ou seja, o departamento tem vários funcionários, mas o funcionário é de um único departamento. O que acontece quando eu vou transformar isso para a tabela? Quando há relacionamento 1 para muitos, a entidade do lado N recebe como atributo a chave primária da entidade do lado 1. Para traduzir isso, eu vou ter aqui departamento, eu vou ter funcionário. Eu vou transformar em tabela, tenho as duas. Cada um vira uma tabela. Então, departamento tem código, nome e descrição. Funcionário vai ter o campo matrícula do funcionário, nome, e vai ter o código do departamento, como chave estrangeira, porque ele é chave primária aqui no departamento. E o que ele diz como regra? Quando há um relacionamento 1 para muitos, a entidade do lado N recebe como atributo a chave primária da entidade do lado 1. Então, quem é a entidade do lado N? Funcionário, né? Aqui, ó. Vai receber como atributo a chave primária do lado 1. Quem é a chave primária do lado 1? É o código do departamento. Então, vai vir para cá como chave estrangeira. Então, 1 para N, cada entidade vira uma tabela, e a entidade do lado N vai receber como chave primária, na verdade, como chave estrangeira, a chave primária do lado 1, no caso, código do departamento. Beleza? Seguindo. Relacionamento muitos para muitos. Um aluno tem aula de nenhum ou várias disciplinas e uma disciplina é cursada por nenhum ou vários alunos.
Então, eu tenho N para N dos dois lados. O aluno pode cursar 0 ou mais disciplinas e a disciplina pode ter 0 ou mais alunos. Qual é a regra que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um relacionamento N para N. E a regra me diz que quando eu tenho um relacionamento de N para N... Opa, a gente passou aqui. Na verdade, eu vou ter 3 tabelas. Eu vou ter a tabela aluno, né, a tabela disciplina, e vai surgir uma terceira tabela que vai representar esse relacionamento N para N, onde a chave primária de uma vem para a tabela associativa e a chave primária da outra também vem para a tabela associativa, ambas como chave estrangeira. E aí eu falei um nome novo para vocês, que é tabela associativa. Essa tabela associativa, ela sempre surge quando no modelo conceitual eu tenho um relacionamento de N para N e ela tem o objetivo de representar a associação entre as duas entidades. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui no exemplo, se a gente pensar no SIGA, provavelmente eu tenho uma tabela associativa que representa a associação entre as disciplinas e os alunos. Então, aqui eu tenho uma tabela que vai ter lá código da disciplina de banco de dados e o código dos alunos que cursam aquela disciplina, porque é um relacionamento do tipo N para N. Então, para a gente fixar 1 para 1, eu tenho uma única tabela, dá origem a uma única tabela. 1 para N dá origem a 2 tabelas, onde cada tabela representa uma das entidades. N para N, aí eu tenho como resultado 3 tabelas, onde o relacionamento também vira uma tabela. Aí eu tenho 3. As duas entidades viram tabela e o relacionamento também vira tabela. Isso quando eu tiver N para N. Beleza? E, por fim, a gente viu essa relação aqui também, né? A gente viu que a gente tinha no modelo conceitual uma relação de especialização, onde eu tinha o veículo, no caso aqui eu tenho veículo, ele pode ser terrestre, aquático ou aéreo. Quando eu tenho isso no meu modelo conceitual, eu sei que eu vou herdar o veículo terrestre, ele tem informação de veículo e mais algumas do terrestre. O aquático tem informações do veículo e mais algumas do aquático. O aéreo do veículo, mais algumas do aéreo. Nesse caso, a gente precisa armazenar o código de identificação e a capacidade de passageiro dos veículos que possuímos. Para os terrestres, é interessante armazenar a quantidade de rodas. Para os aquáticos, o tamanho em pés. Para os aéreos, a forma de propulsão. Ele está aqui dizendo o que é o campo de cada um. Quando a gente vai transformar isso aqui para o lógico, o que a gente faz? Tudo continua a existir, né? As tabelas aqui, as 4 entidades viram 4 tabelas. O que é comum fica na tabela maior mesmo, que era de veículo, né? Agora, elas se ligam através dessa relação aqui. A chave primária da tabela pai, ela vai para todas as tabelas filhos como chave estrangeira. Então, aí ele diz assim, temos que os atributos códigos de identificação, cor e capacidade passageira é comum para todas, então fica aqui no veículo. Agora, o que é de cada uma, fica em cada uma, certo? E aí ele diz assim, se fizéssemos somente 3 tabelas, uma para cada tipo, teríamos que repetir os campos em comum. Em princípio, isso é errado. O correto é colocarmos os atributos comuns numa tabela abstrata e nas tabelas mais concretas, somente os atributos inerentes a ela. Porque eu poderia simplesmente fazer isso, elimino a tabela de veículo e coloco esses 3 atributos em cada uma delas, né? Só que é desnecessário, vou estar repetindo, eu posso ter isso em cada uma das tabelas, certo? E aí, eu aprendi, na verdade, vocês aprenderam as 4 regras para transformar modelo conceitual para modelo lógico. Tudo que é 1 para 1, uma tabela. 1 para N, 2 tabelas, N para N, 3 tabelas. Quando eu tiver relacionamento de especialização e generalização, todas as entidades viram tabelas, sendo que os campos da entidade pai ficam lá nela e o da filha ficam nas filhas, e eu ligo elas através do código da entidade principal ali, da entidade pai, certo? Aí ele diz assim,
como exercício. Transformar os modelos conceituais do exercício em lógico. Os modelos conceituais que vocês fizeram lá no exercício que ficou para casa, vocês vão transformá-los em lógico. Mas como? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos fazer um exercício para também não ficar tudo para vocês, né? Empregado possui dependente. Beleza. Tinha um lá que vocês fizeram que era assim, né? Empregado possui dependente. Agora fazer ele aqui. O conceitual dele era mais ou menos assim, né? Empregado possui dependente. O empregado, ele pode possuir mais de um dependente? Ele não fala para a gente aqui nessa frase, mas a gente vai entender que sim, né? Porque o empregado vai querer, se ele tiver mais de um filho, ele tem mais de um dependente. Beleza. Como é que a gente transforma isso em modelo lógico? Vamos lá. Um modelo lógico, algo que a gente aprendeu. A gente aprendeu que o modelo lógico, ele tem chave, né? Então, bora botar aqui a tabela empregado. Então, ela vai ter uma chave primária aqui, né? Código do empregado. Vou dizer que ela é a chave primária. Uma forma de representar a chave primária, a gente vai colocar PK, assim, tá? Vamos dizer que o empregado também tem um nome, né? Beleza. E eu tenho uma outra tabela, que é a tabela de dependente. Como é um relacionamento de 1 para N, eu já sei que cada entidade dessa, a gente vai virar uma chave. Cada entidade dessa vai virar uma tabela, né? E que eu vou ligá-las através da chave estrangeira. Beleza, eu tenho a tabela de dependente. Se eu tenho a tabela de dependente, eu sei que eu preciso de uma chave primária para ela. Lembrando, toda tabela precisa ter uma chave. Digamos que o dependente tem um nome também. E eu vi também numa regra que a chave primária, ela sempre vai para o lado N como chave estrangeira. Então, eu tenho aqui o código do empregado como chave estrangeira. Empregado. Eu identifico chave estrangeira com o FK. Vou colocar aqui para apresentar. Então, tenho empregado, tem o código, chave primária, é a entidade empregado aqui. Professora, mas aqui não tem, como é que eu vou saber os atributos? Tentem colocar pelo menos 2, os atributos mais básicos. Eu coloquei aqui o código, que, lembrando, toda vez que eu transformar no modelo conceitual por lógico, eu preciso ter alguém que é a chave primária, né? E aí eu coloquei o campo nome só para ter, mas assim, não é obrigado, não. Mas o importante é que a gente tem que saber da relação que a gente aprendeu, é que a gente, quando tem um relacionamento de 1 para N, sempre vira 2 tabelas, e a que está aqui do lado N vai receber a chave primária do lado 1. Entendeu? Vamos fazer mais um, só porque... Vamos ver aqui. Fazer mais um aqui. Vamos fazer esse aqui, mas eu não vou fazer todo não, mas vamos fazer esse aqui. Unidade contronominal. Pessoal, você me dá só um minutinho? Só um minutinho.
Desculpa, gente, era só... Aula remota é assim, tem confusão de cachorro. Mas vamos lá, gente. Deixa eu fazer um pedacinho desse aqui para vocês compreenderem melhor também. Vamos pegar essa relação que diz assim que o C pode ser do... O apartamento, né, a unidade condominial pode pertencer a várias pessoas. E uma pessoa pode ter várias unidades condominiais, só para a gente entender aqui. Bora lá, essa relação diz assim, ó. Unidade condominial. Vou pegar só um trecho dela, gente, só para não fazer tudo também, né? Que aí é muita bondade. Vocês vão ter o dia de amanhã para fazer. Porque se vocês lembrarem, lá no nosso cronograma, amanhã não é dia de aula, amanhã é dia de vocês fazerem exercício. Por quê? Porque vai ficar um pouco mais para vocês fazerem, e eu quero que vocês pratiquem essa parte aqui dessa transformação. Façam uma leitura dessa aula de hoje, porque ele é o coração da disciplina de banco de dados. É isso aqui, tá, gente? Então, vamos lá. O que a gente viu lá na regra, que toda vez que eu tenho relacionamento de N para N, eu vou ter 3 tabelas. Então, eu já tenho aqui a tabela C, eu tenho a tabela pessoa, e vai surgir uma terceira tabela aqui, que é a tabela que a gente chama associativa, que é a relação das duas. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu tenho uma tabela de unidade condominial, provavelmente eu tenho o código dela aqui, né? Que é a chave primária. Eu vou dar uma descrição aqui, beleza. A pessoa, eu tenho que ter o código dela também. De cara, eu tenho que ter o código da pessoa, porque vai ser a chave primária. Vou dizer que tem nome, porque como ele não deu atributo para a gente sabe que a pessoa tem nome, a gente vai dizer que ela tem. Vejam que é um relacionamento de N para ele. Se é um relacionamento de N para N, a gente viu na regra que sempre surge uma terceira tabela. E que, gente, a chave primária das duas vem para cá, para essa terceira tabela. Então, a chave primária lá de C vai vir para cá. E a chave primária da tabela pessoa também vem para cá, gente. Porque o relacionamento ele vai ser feito através dessa tabela associativa. Então, deixa eu corrigir aqui, gente, que aqui vai ser o código. Se ficou melhor para vocês visualizarem, que nem eu estava enxergando. Então, vejam lá. Uma unidade condominial pode ser de várias pessoas, né? E uma pessoa pode ter várias unidades condominiais. A gente viu isso lá naquele exercício. Quando a gente vai transformar isso para modelo lógico, a gente já sabe que quando for N para N, vão surgir 3 tabelas. Uma para cada entidade, então uma tabela C, uma tabela pessoa, e uma terceira tabela que representa o relacionamento, que vai ser a relação entre as duas. E aí, deixa eu só corrigir algo que eu fiz de errado, que é bem aqui, onde eu coloquei... Dar um nome para ela, da própria associação. No geral, a gente dá o nome para essa tabela, dá o nome das duas tabelas para a gente saber de onde ela surgiu. No caso, eu vou ter uma tabela UC e uma tabela pessoa, então essa terceira tabela que surgiu da relação vai ser a UC pessoa, isso facilita, tá? A gente coloca o nome de uma, o nome da outra, para entender melhor. O que é a chave primária em uma vem para cá, o que é a chave primária na outra vem para cá. Isso acontece toda vez que a gente tiver o relacionamento de 1 para N. O relacionamento de N para N. Quando a gente tem um relacionamento de 1 para N, que é esse exemplo aqui que a gente viu, quando a gente tem um relacionamento de 1 para N, surge 2 tabelas. E quando for de 1 para 1, uma única tabela. Essa regra é preciosa, a gente não erra se a gente souber isso. Relacionamento de 1 para 1, uma única tabela. De 1 para N, surge 2 tabelas, onde cada uma representa uma das entidades. E de N para N, eu vou ter 3 tabelas, onde uma representa uma entidade, a outra, e a terceira representa a associação entre elas.
E aí ele pega como chave as duas chaves primárias de cada uma delas. Transformar modelo conceitual em modelo lógico implica em criar uma tabela, né? E dizer quem é a chave primária dela. Eu posso representar dessa forma, mais visual, né? Mais bonitinha, que aparece no conceito de tabela mesmo. Outra forma de representar isso, gente, deixa eu só vir aqui, eu estou cheia de janela aberta, já estou me confundindo, mas eu poderia também representar isso de uma forma textual, assim, por exemplo, o C, que é a tabela. Aí, entre parênteses, os campos, né? Aí o código, o C, que é a chave primária, a gente aprendeu que representa com ele sublinhado, né? E esqueci. Apresentar assim também é válido para o modelo lógico. Eu prefiro fazer com os desenhos, que eu acho que fica mais fácil para entender. Mas se na hora do exercício vocês quiserem representar assim como texto, também é possível, certo? Aí, qual é o exercício? Qual é a tarefa? Aqueles modelos conceituais que vocês criaram, entregaram nessa aula de hoje, né? Entregaram na tarefa referente à aula passada, mas que era para ser entregue hoje, vocês vão transformar em modelos lógicos. Aí, para fazer esse exercício, como é de um dia para o outro, ele é um pouco mais puxado, a gente vai ter um intervalo. Amanhã a gente não tem um encontro, amanhã vocês vão usar o horário da aula para fazer o exercício. E aí, na quarta-feira, sim, a gente se encontra e vocês vão trazer as dúvidas que vocês tiveram para fazer esse exercício. Ah, professora, eu não fiquei com dúvida, entendi tudo. Aí tá muito bom, aí tá beleza, tá? Mas, no geral, quando a gente começa a fazer isso, a gente tem algumas dúvidas. Professora, eu não entendi da forma que a senhora explica, estou olhando os slides, não estou entendendo, o que eu posso fazer? Pode pedir ajuda para o Google também. Pode pegar um livro na internet, baixar um livro na internet ou pegar na biblioteca de banco de dados, mas pode simplesmente perguntar para o Google, regras para transformar modelo conceitual em modelo lógico. Aí também vocês vão encontrar bastante material, tá? Dessas regras para transformação. Mas basicamente é isso que a gente viu aqui na aula de hoje. Certinho? Compreenderam? Então é isso, gente. 1h30 de aula. Qualquer coisa, perguntem lá no grupo. Esse é o tipo de exercício que, inicialmente, quando a gente costuma fazer, gera dúvida, mas que depois fica tranquilo. Se tiver dúvida, só perguntar lá no grupo, perguntar no Google. Façam na aula de hoje. Esse exercício está cadastrado no SIGA para ser entregue na quarta-feira até às 13h59. Amanhã não temos nosso encontro, nos encontramos aqui quarta-feira. Usem o horário para fazer o exercício, tá bom? Então tá, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Fala, Eduardo. Não, eu ia perguntar aí que o descrição não tem sublinhado, né? É só o... Exatamente. Boa. Isso foi erro aqui da professora. Muito bom. Descrição não tem nada sublinhado. Tira. Tira logo para não causar confusão. Tá certo? Muito bem observado. Então, tá sublinhado, é só para a chave primária. Então, tá, pessoal. Qualquer coisa, mandem mensagem, se falem e gritem. Tchau, tchau.